Você acha mesmo que o Godzilla só enfrenta kaijus? Meu parceiro, ele já trucidou deuses. Eu vou te mostrar agora quem são as 7 divindades que ousaram peitar o rei dos monstros. Esquece os monstros comuns que você tá acostumado a ver no cinema. Hoje o papo é outro. Eu tô falando das criaturas que tiveram coragem de ir pra cima do rei. E sim, mano, eu falo coragem porque noção passou longe, né? Eu já te aviso que muito provavelmente você só conhece 2 das criaturas, mano, e olhe lá. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra gente começar, eu quero te apresentar o Batra, que apareceu lá no filme Godzilla contra Mothra de 1992. Muita gente acha que ele é só uma versão do mal da própria Mothra, mas a história vai bem mais fundo do que isso. Pra você entender, a própria Terra, né, o planeta mesmo, tem uma consciência na franquia. E 12 mil anos atrás, quando a humanidade antiga começou a criar máquinas que ameaçavam o clima do mundo, a Terra não chamou a Mothra pra poder ajudar. Ela criou o Batra. Ele é literalmente o deus sombrio da destruição do planeta, projetado pra aniquilar qualquer coisa que machuque a natureza, incluindo os seres humanos. O visual dele é assustador, com chifres amarelos brilhantes, espinhos vermelhos e uma cara de poucos amigos. E os números dele não brincam em serviço. Na forma de larva ele já tem 90 metros de comprimento e pesa 20 mil toneladas. Quando ele vira um inseto adulto ele passa a ter 73 metros de comprimento, uma envergadura de asas de 180 metros e pesa 30 mil toneladas. Ele desafiou o Godzilla de um jeito muito direto, tá? O Batra encontrou o Godzilla no meio do oceano e os dois saíram na mão debaixo d'água, lá na fenda das Filipinas. O Batra conseguiu arrastar o Godzilla lá pro fundo do mar, até que um vulcão submarino entrou em erupção e engoliu os dois no meio do magma. Eles sobreviveram, claro, e depois se enfrentaram de novo na cidade de Yokohama. O Batra tem raios prismáticos que saem dos olhos dele e machucam muito, a ponto do Godzilla precisar se aliar com a Mothra no final para poder conseguir lidar com essa entidade vingativa. Agora eu vou te levar lá pro mundo dos videogames dos anos 90, porque você vai precisar conhecer o Bagan. Se você teve um Super Nintendo, talvez você já até tenha jogado, né, o Super Godzilla. O Bagan é uma das criaturas mais obscuras e mais apelonas de toda a história da Toho. Ele foi criado originalmente para ser o vilão de vários filmes que acabaram sendo cancelados, mas ganhou a vida nos jogos como um verdadeiro deus antigo. A história dele no game é bizarra. Ele era uma fera mítica da China antiga, um deus das lendas que estava adormecido nas profundezas do Himalaia. Mas aí vieram alienígenas, pegaram esse ser divino e injetaram células do Godzilla e do King Ghidorah nele. E o resultado disso foi um monstro imenso de 150 metros de altura, pesando absurdos 280 mil quilos. Ele é pesado, mano, denso e coberto por uma armadura óssea com chifres enormes e até cabelo branco espichado pra trás, tá? O Godzilla normal do jogo simplesmente não consegue arranhar o Bagan. Zero dano, tá, mano? O jogo te obriga a coletar energia suficiente pra poder transformar o Godzilla no Super Godzilla, que seria uma versão super carregada de energia azul, só para poder conseguir aguentar a porrada. O Bagan ataca com uma tempestade de diamantes, raios de plasma e garras pesadas, e a luta entre os dois destrói a cidade de Tóquio inteira no jogo, exigindo que você seja impecável nos controles para você não ver a tela do game over, né? Mano, agora dando um salto gigantesco nas mídias, eu te pergunto, e se o Godzilla invadisse a mitologia grega? Cara, isso aconteceu na verdade nos quadrinhos, né? Na edição número 2 de Godzilla Rage Across Time. Imagina a cena, o Godzilla acorda na Grécia Antiga e começa a caminhar em direção ao Monte Olimpo. As pessoas começam a rezar para os deuses, né, pedindo salvação. Poseidon tenta afogar ele, Ares e Afrodite tentam parar o monstro usando criaturas mágicas, mas o Godzilla esmaga tudo sem nem piscar. E é aí que o chefe desce do trono, o próprio Zeus aparece, mas não é um Zeus do tamanho de um humano. Ele consegue utilizar de magia para poder crescer de tamanho e ficar no mesmo pique ali do Godzilla, batendo ali os seus 100 metros de altura. Zeus tenta humilhar o rei dos monstros, usando raios concentrados e jogando pedaços gigantes de montanhas na cabeça dele. Ele chega até soterrar o Godzilla debaixo de escombros, achando que tinha vencido a luta com facilidade, mas o Godzilla não é o rei dos monstros à toa. Ele levanta das pedras com as placas dorsais brilhando naquele tom azul clássico e simplesmente ignora os relâmpagos divinos que o Zeus continua atirando. O Godzilla dispara o bafo atômico direto na cara do Zeus, obliterando o deus do trovão e destruindo o Monte Olimpo inteiro no processo. Mano, esse quadrinho serve pra te mostrar que pro Godzilla não existe o conceito de religião ou reverência a um ser divino. Se tá no caminho dele, ele derruba, mano, não importa se o adversário mora nas nuvens. E seguindo para o nosso próximo, e obviamente eu preciso falar aqui, né, do Yamata no Orochi, o famoso dragão divino de 8 cabeças do folclore japonês. Mas
calma, você deve estar se perguntando, o Godzilla já lutou contra ele, né? A resposta é sim, mas de um jeito bem bizarro no filme GMK de 2001. A grande sacada dessa história é que o King Ghidorah, o clássico dragão de 3 cabeças, é na verdade o próprio Yamata no Orochi, só que numa versão incompleta. A lenda do filme diz que guerreiros antigos colocaram essa divindade para poder dormir numa caverna de gelo antes dela terminar de crescer. Por isso, ele acordou só com 3 cabeças, e ele acorda com um único propósito: tentar parar o Godzilla, que nesse universo é a personificação do mal puro. A luta entre os dois é muito boa. O Ghidorah, mesmo sendo um deus ancestral, toma uma surra humilhante do Godzilla. O lagarto rebate os ataques elétricos do dragão com uma facilidade assustadora. A situação fica tão desesperadora que a Mothra precisa se sacrificar e passar a energia vital dela pro Ghidorah. Só assim ele desperta de vez, né, e vira o dragão de 1000 anos e ganha suas asas majestosas. E adivinha, mesmo com o poder total de um deus divino, o Ghidorah precisa dar a própria vida num ataque kamikaze no oceano para poder conseguir causar um único ferimento grave no pescoço do Godzilla. Isso só prova que, divino ou não, né, enfrentar o rei dos monstros é quase um atestado de óbito para qualquer um. Cara, já que eu te falei de demônios, eu preciso te contar o que aconteceu quando o Godzilla literalmente morreu e foi para o inferno. Isso rola no quadrinho Godzilla in Hell e durante a passagem dele pelo submundo. As coisas ficam completamente surreais lá, mano. Em um dos domínios infernais, o Godzilla encontra uma entidade conhecida como Doppelganger Demon. Pra você entender, é basicamente uma cópia perfeita do Godzilla em tamanho e peso, batendo as mesmas toneladas e os mesmos metros de altura, mas ele é feito inteiramente de carne exposta, tumores e energia demoníaca concentrada. Não é só um espelho físico, é uma divindade corrompida criada pelo próprio inferno para poder testar a sanidade e a capacidade do Godzilla. O demônio começa a lutar copiando os golpes exatos, atacando com o mesmo nível de violência, mas a verdadeira ameaça é que ele tenta fundir o próprio corpo no corpo do Godzilla. Ele começa a tentar engolir e absorver o lagartão para poder roubar a identidade dele. Como é que você consegue escapar de um deus demoníaco que é exatamente igual a você e quer te devorar vivo? O Godzilla não tenta correr, né, mano? Ele deixa o demônio chegar perto e atira o próprio bafo atômico em intensidade máxima, queima-roupa, superaquecendo a capacidade de regeneração e absorção da criatura. E aí, meu querido, ele simplesmente explode o demônio de dentro pra fora. É um feito bizarro que mostra a grandeza do lagartão até no submundo. Cara, agora eu quero citar um negócio importante aqui. Eu coloquei a Mothra Leo nessa lista e você precisa entender o motivo. O Leo vem da trilogia O Renascimento de Mothra, dos anos 90. Ele não lutou contra o Godzilla no filme principal, mas quando o assunto é debater quem é o verdadeiro deus dos monstros, essa é a única criatura da Toho que tem um currículo que humilha o próprio Godzilla. O Leo é o filho da Mothra clássica, mas ele absorveu a energia das árvores antigas da vida e se transformou na entidade mais poderosa que a franquia já viu. Ele é pequeno, tem uma envergadura ali na faixa dos 50 metros e pesa só 5.900 toneladas, mas ele compensa isso quebrando as leis da física. Ele voa a velocidade Mach 15, ele tem formas divinas diferentes, como a Armor Mothra, é coberta por uma carapaça de metal indestrutível, e a Eternal Mothra. Ele consegue criar escudos impenetráveis, disparar feixes de energia pelo peito, se transformar em milhões de mini mariposas para poder se esquivar de golpes, e também tem a coisa mais absurda de todas: ele consegue viajar no tempo. Ele viajou até o período Cretáceo só para poder matar um monstro espacial enquanto ele ainda era jovem. As pessoas que analisam a lore a fundo sabem que se o Mothra Leo resolvesse desafiar o Godzilla diretamente pelo título de rei, o lagarto teria um problema que talvez não conseguisse resolver com um simples raio atômico. A existência do Leo é um desafio constante para o reinado do Godzilla. E agora a gente vai voltar lá para os quadrinhos do Godzilla in Hell, bem na edição final. Depois de cruzar todos os círculos do submundo e amassar demônios de todos os tipos, o Godzilla chega no fim da linha. Ele quer sair, óbvio, né? Mas protegendo a única saída do inferno, ele dá de cara com God Demon, o deus demônio, né? Que atua como guardião do portão. Mano, esqueça alturas em metros ou pesos em toneladas, porque a física aqui não funciona. Essa entidade tem um visual bem absurdo, sendo uma montanha colossal de carne, olhos gigantes e tentáculos. É uma criatura totalmente inspirada naquele terror Lovecraftiano, sabe? Lembrando muito a figura do Cthulhu, descrita literalmente como uma representação de Deus naquele universo. A função dessa divindade não é sair na mão, é simplesmente existir como um muro absoluto. Ela bloqueia o caminho e tenta impor a sua vontade divina sobre a mente do lagarto. A mensagem do guardião é clara: abandone o seu orgulho, curve-se e aceite ser o meu lacaio pela eternidade. Mas você já sabe que o Godzilla não é de se curvar pra ninguém não, né? Em vez de aceitar a submissão para poder
poder conseguir a passagem, o Godzilla foca toda aquela raiva acumulada dessa jornada na pior forma possível. As placas dorsais dele começam a brilhar num azul intenso, e ele encara o guardião do portão e resolve o problema do jeitinho prático dele. O lagarto dispara um bafo atômico com tanto ódio e energia concentrada que o impacto simplesmente oblitera essa entidade cósmica e faz o portão do inferno ficar em pedaços. Sim, meu parceiro, o Godzilla derrubou um deus absurdo na porrada e saiu caminhando tranquilamente de volta para o mundo dos vivos, provando de uma vez por todas que o único que manda nesse universo é ele mesmo. Já deixa o like, segue o canal, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!